Muito bem, Hebreus capítulo 11, eu quero ler só um versículo com você. Nós vamos passar agora para o ministério da palavra. Hebreus 11, 5, preste bem atenção nessa leitura. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora preste bem atenção, eu vou ler de novo, mostrando essas três partes desse texto que a gente vai trabalhar hoje aqui. Olha só, então Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Olha a continuação. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Grita aí, agradado a Deus. Então, o Enoque agradou a Deus. Olha a segunda coisa aí no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Então, qual que é a segunda coisa? O Enoque creu em Deus. Então, ele agradou a Deus e também ele creu em Deus. E a terceira coisa aí, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então o Enoque se aproximou de Deus, ele buscou a Deus. Então isso fala de relacionamento. Então esse texto se divide nessas três partes, ok? O Enoque agradou a Deus, ele creu em Deus e ele se relacionou com Deus. Então essa palavra Enoque, o nome Enoque, tem algum Enoque hoje aqui, se nos visitando? Eu não conheço nenhum Enoque na igreja, né? Não tem, né? Mas de repente está nos visitando. Esse nome Enoque é lindo, significa consagrado, dedicado a Deus. Uau! Então essa palavra começou com um sonho que eu tive essa semana. Foi um sonho assim muito louco, muito doido esse sonho. Porque acho que eu estava correndo, né? Só em sonho mesmo assim, eu estava correndo. Só que eu estava amarrado por uma corda no corredor da frente, uma corda assim até um pouco grande. Só que o corredor da frente, ele corria muito mais do que eu, né? O pace dele era tipo assim, igual o do Alan, 3 pontos alguma coisa, né? Então, aí o cara corria muito e ele ia quase que me puxando, né? E eu não estava mais aguentando, porque era uma corrida muito longa. Só que ele sempre olhava para trás com um sorriso. Rapaz, era o sorriso de Jesus, sabe? Ele olhava, dizendo assim para mim, o sorriso dele me dizia assim: você dá conta, vamos. Cara, mas eu estava para morrer, e ele correndo Só que aí ele começava a entrar nos lugares difíceis, era assim, entre montanhas a corrida, não é? E eu ia com ele, mas rapaz, era muito difícil. Ele quase que corria assim na parede da montanha, e eu ia com ele, puxado pela corda. Mas aí ele entrou de repente num lugar que era impossível para o homem correr ali, e eu fiquei com medo. E aí eu meio que parei, e ele olhou para trás ainda, me deu um sorriso dizendo: vem. E eu acordei, né? E quando eu acordei, eu falei: cara, o que significa esse sono muito doido, né? Aquela sensação, eu correndo em cima das montanhas, uma coisa muito doida. O que significa isso? Depois eu orei, eu sabia que Deus queria falar comigo, e eu entendi, não é? O que Ele falou comigo é assim, que eu não tenho que estar ligado nele por uma estrutura humana. Uma corda é uma coisa humana, pode quebrar. Eu tenho que estar mais perto dele, eu não posso estar tão distante como eu estava. Eu tenho que estar colado nele, grudado nele, e para onde ele for eu vou. E se ele for para um lugar impossível, eu tenho que confiar que eu não vou cair. Eu estou com ele. Quem está comigo? Quem está comigo aqui? Então quando eu entendi isso, Deus está me chamando para andar com ele, para experimentar coisas incríveis, extraordinárias, muito loucas com ele. Mas eu tenho que estar muito perto dele, eu tenho que estar andando com ele. Então, inclusive esse é o nosso tema nessa noite: o extraordinário andar com Deus. Grita aí comigo: o extraordinário andar com Deus. Então presta bem atenção aqui, porque quando a gente anda com Deus, quando a gente está andando com Deus, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, primeira coisa que vai acontecer, realmente quando a gente anda com Deus, a gente é feliz, não é? Imagina se é possível você andar com Deus, colado em Deus, assim como eu estou te falando, e você ser uma pessoa triste, você ser uma pessoa infeliz, ser uma pessoa para baixo. Impossível. Se você andar com Deus, você vai ser feliz. Grita aí: verdadeira felicidade.
Olha o que diz Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Está vendo o caminho? Está percebendo? Andando com Deus, vereda é caminho. Tu me farás conhecer as veredas da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Percebeu? À direita de Deus, na vereda da vida, à direita de Deus, na presença de Deus, eu tenho alegria plena, eu tenho prazer. Diga glória a Deus. Então quem anda com Deus é verdadeiramente feliz, irmãos. Essa é a verdadeira felicidade, a gente andar com Deus. Outra coisa que acontece quando a gente anda com Deus, grita aí, segurança. Porque, irmão, pensa, nada pode prejudicar o homem que anda com Deus. Nada, imagina, né, o Antônio com a gatinha dele. Eu vou falar a gatinha, eu falar essa gatinha aqui, pode, né? Aí o Antônio com a gatinha dele, tal. Aí vem um cara ameaçar, querer tocar na gatinha do Antônio. O Antônio está com... O que o Antônio faz? Não fala mata, tá, Antônio? Porque pode ser preso, pegar mal para o pastor, né? Tal. Mas, irmãos, imagina, se a Júlia está perto do pai dela, ela está segura. O Antônio pode dar, ele é capaz de dar vida se ele sentir que não tem jeito, se o cara vai mesmo ferir a Júlia. Agora imagina Deus, irmãos, que é todo poderoso. Imagina se a gente caminhar com Deus, andar com Deus, pertinho de Deus, se a gente tem motivo para ficar com medo. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Tem como a gente estar com Deus e estar com medo da vida. O próprio Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só por isso. Eu estou com Deus, não tem por que eu estar comigo. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu nem vou enumerar estruturas, que às vezes a gente vai com medo dessas estruturas humanas, porque isso está difícil. Meu irmão, se você andar com Deus, você está seguro. Estão me entendendo ou não? Amém? Então, olha o que eu falei. E quem anda com Deus é feliz de verdade. Quem anda com Deus tem segurança plena. Quem anda com Deus é honrado. É honrado. Porque, irmão, pensa, você andar com Deus. Você já parou para pensar nisso? Andar com Deus, não te assusta? Você pode andar com Deus, ao lado de Deus, né? Você está com uma pessoa. Imagina você estar com uma pessoa. Esse dia, né, eu contei que eu recebi uma mensagem. E como eu tinha o telefone dele, aí eu vi que era o Luciano Subirá. Rapaz, era uma mensagem, eu falei, Luciano Subirá, deve ter mandado uma mensagem por engano. Aí eu estava dando o carro com a Meila, aí eu abri, era para mim mesmo. Uau, e ele falando tanta coisa, seja bem-vindo em Curitiba, nós estamos apostando que vai dar certo, profetizou sobre a minha vida. Rapaz, quase que eu desmaio. Mas, irmãos, era só o Luciano Subirá. Agora imagina você andar com Deus, o juiz de todo o universo, o dono da sua vida, de tudo que existe, aquele que está controlando os céus e terra, inclusive o Luciano Subirá. Não é? Você andar com ele, você está entendendo que você é honrado? É uma honra andar com o Rei dos Reis. Você anda de cabeça erguida, amém? Não é de nariz empinado, mas de cabeça erguida você é honrado. Então, eu te falei só 3 coisas, tem 3 milhões, mas o nosso tempo não dá. De coisas que acontecem quando nós andamos com Deus. Você consegue lembrar? Para me ajudar? Verdadeira felicidade, alegria plena, foi a Bíblia que disse, alegria plena, não é? Então o que mais? Segurança completa, descansar no Senhor, o que mais? Honra. Você é uma pessoa honrada, você é importante, porque você anda com Deus. É isso que eu quero te falar. Você não é um qualquer. Você é amigo de Deus, aleluia. Então você não tem lugar para você pensar, eu sou o patinho feio da história, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te quer, tá bom? Né? Então, imagina, né, se dias eu ouvi alguém dessa ilustração, achei legal aqui. Imagina se tem lá o time, né, o time do bairro que vai jogar. E aí o técnico daqui, eu sou o técnico de um time, o Antônio é do outro. Aí aquele time do bairro vai escolhendo. Eu quero esse aqui, eu quero o Joãozinho, eu quero o Máriozinho, eu quero esse aqui, acabou. Só sobrou o Neymar, ninguém escolheu o Neymar. Não é? Imagina, irmão, se o Neymar vai sair de lá arrasado, porque o Jacques, que nem sabe jogar bola, não escolheu eu. O Antônio deve ser pior do que eu. Né?
Porque, meu irmão, o técnico da seleção brasileira escolheu ele, tá? Ele é o melhor jogador do mundo, e pronto, final. E ponto final. Então, meu irmão, se Deus anda com você, tá bom. Tá bom, Ele te ama, tá bom demais. Amém? Então essas três coisas. Agora, beleza, eu entendi. Quando eu estava orando sobre essa palavra e falando assim, Senhor, mas beleza, eu entendi. Eu tenho que estar mais perto do Senhor. Eu tenho que colar em Ti que eu sou sucesso, não é? Eu tenho que andar contigo, eu não tenho que ter medo, tá certo, eu vou ter a verdadeira felicidade, eu vou ser seguro, eu vou me sentir honrado, eu sei disso, tá bom, mas não ficou claro para mim, não é? Então a minha pergunta naquele dia, na minha oração foi, mas o que significa na prática, Senhor, andar contigo? Eu quero andar contigo, eu topo, mas o que significa isso? Porque se eu perguntar hoje aqui, por exemplo, se eu perguntasse assim, eu não vou perguntar não, quem aqui gostaria de andar com Deus? Aí vocês dizem, todo mundo, né? Por quê? Porque você recebe segurança, porque você é honrado, porque você... Que mais que eu falei mesmo? Você é feliz. Beleza, mas se eu perguntasse aqui, você anda com Deus? Você ia dizer para mim, sim. Mas o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Não é? Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. O que é? Baseado no texto que nós lemos, de Hebreus 11:5. Lembra que eu falei as três coisas que aconteceram na vida do Enoque? O Enoque agradou a Deus, o Enoque creu em Deus, o Enoque se relacionou com Deus. Essas três coisas, isso é andar com Deus. Vocês estão prontos? Bora dar uma olhadinha em cada uma dessas coisas? Então a primeira coisa aqui, sobre agradar a Deus, grita aí comigo, a primeira coisa, santificação. Grita com muita força, vamos lá. Irmão, a primeira coisa para você andar com Deus, você colar nele, é você ser parceiro dele, andar com ele, viajar com ele no carro, não é? Conversando com ele, ser amigo de Deus. A primeira coisa é santificação. Olha o que diz aí Hebreus 11:5. Vamos ver então agora o texto devagar. Antes da sua trasladação, o Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, o Senhor não andaria com alguém em que não sentisse prazer. Amém, queridos? Nós não faríamos isso. Eu gosto de andar com quem... Vocês são iguaizinhos a mim, irmãos. Nós temos esse defeito, né? A gente só gosta de andar com quem a gente gosta. Não é? Então, uma pessoa que não tem seus valores cristãos, uma pessoa que não concorda com você, que pensa totalmente diferente em tudo, não é? Que faz coisas assim estranhas, ilícitas, e você não concorda com isso. Olha, dificilmente você vai querer ficar andando lado a lado com essa pessoa. Quem está comigo aqui? Não é? A Bíblia diz, como? Está escrito em Amós 3:3. Andarão dois juntos é uma pergunta, se não houver entre eles acordo. Então a primeira coisa, irmãos, nós temos que agradar a Deus, nós temos que aprender a amar o que Deus ama. Precisamos aprender a odiar o que Deus odeia. Precisa alinhar. A gente precisa parar e pensar, peraí, eu quero conhecer o meu amigo, eu quero conhecer o que ele ama, eu quero conhecer o que ele odeia, não é? Então, a pessoa que não me conhece, se diz, eu fui jantar, né? Eu e a Meila, a gente foi jantar numa casa. Eu falei, amor, não jantar não, a gente foi visitar uma família. Eu disse, amor, avisa que eu não como trigo e açúcar. Ela disse, não, amor, o pessoal já sabe, e a gente não está indo para comer, a gente está indo para visitar. Eu disse, amor, avisa, né? Aí ela, não, tá bom, não avisou. Aí eu chego lá, irmãos, quando eu cheguei lá tinha uma mesa gigante. Eu já fiquei apavorado, né? Porque tudo que eu vi foi trigo e açúcar. Tudo, eu falei, porque sempre tem assim alguma coisinha, um queijinho, um café preto, alguma coisa que eu posso comer, né? Aí eu vou tirando a bronca, eu vou comendo queijo, vou batendo papo, que queijo maravilhoso, né? Mas, cara, nem tinha nada, só tinha trigo e açúcar. Eu tive que dizer para a irmã, minha querida, olha, me perdoe, mas eu não como trigo e açúcar. Pensa num fora, irmãos. A irmã falou assim, olha a cara da irmã. Ela disse, tudo bem, pastor, me perdoe. Não, irmã, a senhora não sabia, né? Ela não me conhecia. Ei, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos dar para Deus o que Ele quer receber de nós. Então, nós precisamos, só pode andar dois juntos se houver entre eles acordo. Olha o que o apóstolo Pedro diz, em 1 de Pedro 1:15 e 16, quer ver, me acompanha. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também,
vós mesmos em todo o vosso procedimento. Grita aí, em todo o vosso procedimento. Em que é que eu tenho que ser santo? Tudo que eu for fazer, irmão, eu tenho que pensar se eu agrado a Deus ou não. O versículo 16 diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não é? Quem sabe que o Abraão é o amigo de Deus? Quem sabe disso? Quem já leu isso? E não foi o Abraão que disse, igual o João, né? O João é o único lugar que está escrito que o João era o discípulo amado, é no Evangelho segundo João. Eu vou dar uma força para ele, foi o Espírito Santo que revelou a Bíblia, né? Que inspirou a Bíblia, então tudo bem, ele era mesmo. Mas a única pessoa que fala que ele era o discípulo amado é ele mesmo, não é? Agora, o Abraão não. Quem diz de Abraão que é o seu amigo é o próprio Deus. Deus declara a si mesmo, eu não falaria a Abraão que eu vou destruir Sodoma e Gomorra, sendo Abraão o meu amigo. Então, Deus dá o testemunho de que ele é amigo do Abraão. Agora vamos lá, essa amizade, por isso que eu tive, tem que ter alinhamento. Porque quando Deus chamou Abraão, olha o que ele vai dizer para o Abraão em Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, tá ligado? Abraão, tô. Aí ele vai dizer assim mesmo, anda na minha presença. O Abraão disse, uau, é o que eu estou falando, é o andar com Deus. Então pensa, Deus chega com ele e fala assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele diz, aleluia, anda na minha presença. Uau, tá bom, Senhor, eu estou pronto. Só que ele não para aí, ele diz, e seja perfeito, seja santo, porque eu sou santo, tá ligado, Abraão? Quem está comigo aqui? Não é? Tem que ter um alinhamento, não é? Tem que ter um alinhamento. Aleluia. Quem foi que ficou romântico aqui assim? É proposital? Entende? Grita aí comigo, o padrão de Deus é absoluto. Amém? Então, qual é a primeira coisa aí que o Enoque praticou? O que ele fez? Santificação, ele agradou a Deus. Agora olha só, eu quero ver com vocês Colossenses 3,17. Olha o que diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que eu fizer, seja em palavras ou ação. Como é que eu tenho que fazer mesmo? Como é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tudo que eu fizer, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tem que fazer em nome de Jesus, dando graças a Deus. Agora presta atenção, o que significa isso? É importante isso aqui, irmãos. O que significa falar e fazer tudo em nome de Jesus? O que significa isso? Olha, o que você está falando? Eu quero andar com Deus. Entendi. Rapaz, se eu andar com Deus, eu vou ser feliz. Se eu andar com Deus, eu estou seguro. Se eu andar com Deus, eu sou honrado. Eu quero isso. Agora, o que é andar com Deus? Rapaz, eu tenho que me santificar. Eu tenho que realmente viver uma vida santa, porque Deus é santo, não é? Então, quando fala assim mesmo, tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando graças a Deus. Então, vamos lá. O que é falar e fazer tudo em nome de Jesus? Então, a primeira coisa é fazer como ele faria se ele estivesse no seu lugar. Não é isso? Olha, eu vou fazer uma coisa em nome do Antônio. Não é? Eu vou fazer uma coisa em nome do Antônio. Não é? E aí, o que acontece? Eu não vou fazer uma coisa que eu não acredito que o Antônio faria se ele estivesse aqui. Vocês estão entendendo ou não? Esses dias alguém lá, né, um líder lá, um pastor lá de Palmas, né, que eu lidero, ele falou assim, pastor, eu tinha que tomar uma decisão rápida, eu não te encontrei. Eu tomei a decisão que eu pensei que o Senhor tomaria. Eu fiz como eu pensei que o Senhor faria no meu lugar. Eu fiz certo. Eu disse, fez, eu faria isso mesmo. Ele me conhece. Quem está me entendendo? Então o que significa eu fazer e falar? Tudo em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse fazendo e falando. Eu não vou queimar o nome dele. Quem está me entendendo? Eu vou falar e fazer como eu acredito que Jesus falaria ou faria se ele estivesse nessa situação para decidir essa situação. Então a primeira coisa é isso. Então falar e fazer tudo em nome de Jesus significa fazer como ele faria se ele estivesse no meu lugar. A segunda coisa, o que é falar e fazer tudo em nome de Jesus? Então é falar e fazer para a sua glória. Eu não estou fazendo no nome dele? Quem está comigo aqui, ó? Eu não estou fazendo algo em nome de Jesus. Eu não estou ali representando Jesus
como é que chama? A procuração de Jesus na minha mão. Ele me deu a procuração, eu estou representando ele. Agora, aí deu certo o negócio. Deu certo. De quem é a glória? Hein? É de Deus, mas irmão, percebe como é sutil a gente tomar a glória para nós? Não é? Da gente dizer, rapaz, olha, não é modéstia à parte, mas eu sou bom mesmo. Olha, glórias a mim, aleluias. Não é? Aí eu canto diante do espelho, grandioso és tu. Entendeu? É a nossa tendência, é a vanglória, que a gente pegar a glória de Deus para nós. Por isso que a Bíblia diz que Deus não reparte a glória dele com ninguém. Deu certo, porque nós fizemos no nome dele, irmãos. Era como se ele estivesse fazendo. Quem está comigo? A última coisa aqui, falar e fazer tudo em nome de Jesus significa ter a missão de Jesus como a minha grande comissão. Vamos repetir isso? O que é falar e fazer tudo em nome de Jesus? Vamos lá. É ter a missão de Jesus como a minha grande comissão. Bom entender isso? Qual é a missão de Jesus? Quem se arrisca aí? Salvar o perdido. Ele veio aqui, irmão, ele deu a vida dele, ele morreu por nós, pecadores, não é? Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. Ele se santificou para que os discípulos fossem santificados na verdade. Pensa a vida que Jesus viveu para nos salvar. Foi tentado em todas as coisas, não pecou. Olha a vida de pureza dele. Agora veja bem, essa foi a missão da vida dele. Ele viveu e morreu por isso. Qual é a sua missão principal? Qual é o seu chamado principal? Você já pensou sobre isso? É muito importante você pensar sobre isso hoje à noite. Porque tudo isso envolve, irmãos, tudo isso envolve santificação, tudo isso envolve agradar a Jesus. Então, o meu propósito na vida é ser médico, é ser advogado, é ser um político para mudar o Brasil, um juiz, está precisando muito, aleluia, não é? É ser um jogador de futebol. Esse não é o seu principal chamado, esse é o segundo. Porque o seu principal chamado, qual que é o seu principal chamado? Está aqui, ó, 1 de Pedro 2,21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então o seu primeiro chamado é colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, aleluia. Aí o seu segundo chamado, que é a sua profissão, que é o propósito de Deus para a sua vida pessoal, ele vai servir para o seu primeiro e mais importante chamado, aleluia. Quem está comigo aqui? Amém? Então quem entendeu? Quem quer andar com Jesus? O que é que você ganha quando você anda com Jesus? Falei para mim, 3 coisas. Alegria verdadeira, felicidade verdadeira, que mais? Segurança plena, que mais? Honra, aleluia. Isso é importante para Deus. Agora, beleza. Agora, e o que é andar com Jesus? O que é andar com Deus? Qual é a primeira coisa? Santificação. Se eu quero andar com Jesus, eu tenho que fazer um alinhamento com Ele, não é? E com certeza, irmão, o erro está em mim, não está nele. Eu preciso me santificar. A segunda coisa aqui, vamos avançar. Grita aí, fé em Deus. Grita mais forte agora com fé. Então, santificação, fé em Deus. Porque olha só o que diz Hebreus 11:5. Então, pela fé, Enoque foi trasladado. Como que ele foi trasladado? Pela fé. Eu imagino Enoque igual eu naquela corrida do meu sonho, não é? Deus dizendo, vamos Enoque. Pensa, irmão, eles estão indo para a glória. Não foi o Enoque não morreu, né? Simplesmente Deus disse, bora comigo? Vamos, tá pronto? Tô, cola em mim. Não tem, irmão, não tem corda que te leva para o céu. A corda não vai funcionar, joga essa corda fora, se agarra em Deus. E lá vai Jesus, bora lá, Enoque! Rapaz, e eles foram. Muito louco isso, né? Então, o Enoque foi sendo transformado, porque o apóstolo Paulo diz que quando a gente morrer, a gente vai ser transformado. Quando a gente chegar no céu, a gente já está com o nosso novo corpo. Diga glória a Deus por isso. O nosso novo corpo glorificado, top das galáxias, magrinho, musculoso, eterno, glória a Deus, né? Que pode voar, que pode atravessar a parede, que pode fazer tudo que Jesus fez quando Ele voltou aqui. Ele voltou aqui fisicamente. Jesus voltou fisicamente, Ele ressuscitou fisicamente, Ele atravessou a parede, voou. Quem está comigo? Então, irmãos, lá vai Jesus levando o Enoque. Agora, está aqui, foi pela fé. O Enoque disse, vamos Senhor, estou pronto,
Não é? Até alguém fala assim, poxa vida, se eu agradar tanto a Deus assim, e crer tanto nele assim, Jesus, ele vai me levar, né? Meu irmão, o Enoque só viveu 365 anos, estava bom para você? Ele só viveu 365 anos, irmão. E aí, pela fé, Enoque foi trasladado, e a Bíblia continua dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeira coisa, esse é alinhamento da santificação. Segunda coisa, fé em Deus. Irmão, agora presta atenção no que eu vou te falar. Não dá para andar com uma pessoa que você não acredita que ela existe, não é? Não dá. Imagina eu viajando com o Juan, não é? Usei o desafio do Juan, usei de manhã também, mas imagina, se eu não acredito que o Juan, eu acredito que o Juan existe, olha ele aí, ó, bonitão aí, ó. Rapaz, hoje eu vi ele cantando, até a Meila disse, rapaz, o Juan canta bem, né? Eu disse, não, amor, ele está dublando. Eu acredito que o Juan existe, ele é meu amigo, a gente conversa, aqui ó, o Juanzão aí, ó, não é? Então, agora se eu não acreditasse que o Juan existisse, então não tinha como eu me relacionar com ele, não teria como eu andar com o Juan, quem está me entendendo? Então, irmãos, parece óbvio, mas tem muita gente que parece que não crê em Deus, porque deixa eu te falar aqui uma coisa, presta atenção, a santificação é a prova da sua fé. Vamos lá? Bora repetir isso bem forte. A santificação é a prova que você crê. Como assim, pastor? Imagina você pega aqueles 2 milhões, né, que a Priscila contou aqui. Você pega aqueles 2 milhões, está só você com aqueles 2 milhões dentro de uma sala fechada. O seu chefe disse, olha, eu estou deixando aqui esses 1.800.000 para você depositar, e você conta lá, tem 2 milhões. Não tem filmadora na sala. Ele te deu 200 mil a mais, é 200 mil a mais. Ninguém vai saber. Mas só que você crê em Deus. Quem está comigo aqui, ó? Você crê que Ele existe. Você crê que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar-se forte com aqueles que o temem. Você sabe que Ele está te olhando. Seu chefe não está te olhando, mas Deus está, porque você crê nele. Isso é fé em Deus. Eu não vou tocar nesse dinheiro. Poxa vida, mas é a chance da minha vida. Não interessa, não é meu. Deus está vendo. Eu não vou entristecer o meu Senhor, né? Isso assim, isso na vida real aconteceu com José, né? Pensa, irmãos, a Miss Universo dando em cima de um garoto de 17 anos, não é? Que tá vazando testosterona pelos ouvidos, pelo nariz, rapaz, os caras e a mulher lá dando em cima do cara, e a Bíblia diz que ela partiu para cima dele, e ela fala assim, vem e deita-te comigo, é a frase dela na Bíblia, deita-te comigo. Pensa, meu irmão, a Miss Universo, e o cara é cabra macho, meu irmão, inclusive ele é o pai do Manassés e do Efraim, tá? Ele vai se tornar depois, mas o que o José fez? Ele fugiu da paixão da mocidade, a Bíblia diz que ele correu, isso que é cabra macho, meu irmão. Ele correu, a mulher agarrou com tanta força, ela estava tão determinada, que ela segurou a roupa dele, rasgou a roupa do cara, meu irmão. O cara saiu correndo nu, está na sua Bíblia. Mas o que ele fala, eu acho lindo, ele diz assim mesmo, como? Ele fala para ela, está só nós dois aqui, amor, ela diz. Ninguém vai saber, o maridão viajou, ele vai voltar daqui a 1 mês. Eu já providenciei tudo, todos os funcionários, dei férias coletiva para todos os funcionários. Está só nós dois esse final de semana romântico. Pensa, irmãos. Resposta do José, como? Como? Eu faria isso contra o meu Deus? Não te arrepia? Não é? Não tem ninguém, ele fala, rapaz, ele só pensa em Deus, ele diz, como que eu faria isso contra Deus? Meu Deus, isso é fé em Deus, quem está me entendendo? Não é? Você está lá, rapaz, você está lá, o cara tem a coragem de abrir, não é? Ele tem a coragem de abrir o computador dele, o celular dele. Lembra que eu falei? Tudo que fizer, seja em palavras, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Você está fazendo em nome do Senhor? Você está assistindo pornografia em nome de Jesus? Para a glória de Jesus? É isso que você está fazendo? Se Ele está lá te olhando, se Ele está lá vendo, se você crê que Ele existe, como que você consegue fazer? Quem está me entendendo? Isso é fé em Deus. Amém, queridos? Então,
é a segunda coisa aqui. Só para a gente terminar, então, o que é andar com Deus? Vamos lá. O que é andar com Deus? Santificação. É alinhar com Deus. Qual é a segunda coisa? Fé em Deus. Eu até contei esse exemplo a Meila de manhã, que eu achei interessante a história do Lázaro, né, sobre fé em Deus. Porque ele chega com Jesus e apresenta um problema impossível. Senhor, socorre-me. A minha filha está muito doente. Na verdade, ela está para morrer. Aí Jesus diz: calma lá, eu vou te convidar para um andar extraordinário. Não é isso que ele fala? Ele fala isso. Vamos comigo? E aí eles vão juntos. Só que eu estou entendendo assim, eu vi assim essa cena. O Jairo amarra a corda em Jesus, humana. Amarra lá a corda. Jesus vai correndo no pense de 3.0. E ele está lá na corda, atrás, igual eu estava no sonho. E aí ele vai, porque Jesus está indo para ressuscitar a menina. No meio do caminho chega uma notícia ruim. Alguém diz: Jairo, para de incomodar o mestre, larga ele de mão, corta essa corda, porque a tua filha já morreu, já era, desiste. Aí eu vejo Jesus olhando para trás assim, sabe, na corrida, Jesus olhando para trás assim, com um sorrisão para o Jairo e dizendo: Jairo, não tenha medo, cola em mim, fica bem perto, vai dar certo, fica comigo. Irmão. Aí o Jairo corre para Jesus, se agarra em Jesus. Eu vou perguntar essa pergunta eu vou fazer para o Jairo, não é? Eu acho que a segunda caminhada ele colou em Jesus, ele ficou bem pertinho de Jesus, lado a lado, sabe, passo a passo, sincronizado o passo com Jesus, ele grudado em Jesus, e para onde Jesus ia, ele ia também, atravessando as montanhas, subindo com o Senhor. Eu salto muralhas. E aí, irmãos, ele chegou na casa dele, estava a menina lá. Aí Jesus chamou a menina, chamou aquela voz que formou todo o universo, aquela voz que disse: haja luz, e tudo se formou. Pensa se há alguma coisa impossível para Deus. Ele disse: menina, não é que é Talita, né? Talita em aramaico, Talita, come, ou seja, menina, levanta-te. E a menina já abriu o olhinho. Aleluia, aleluia. Quem está comigo aqui? Irmãos, isso é andar com Deus. Tem que crer, tem que confiar nele, não pode duvidar dele. É igual o Pedro, quando Jesus vem aproximando, né? Lembra? Jesus vem aproximando, uma tempestade, eles estão apavorados. Aí Jesus vem aproximando, andando sobre as águas, e eles começam a gritar: socorro, é um fantasma. Eu vou perguntar essa, eu não sei se eu vou poder perguntar para Jesus isso, né? Mas aí se eu tiver permissão, eu vou perguntar: Senhor, o Senhor riu? Porque lá vem Jesus para salvar os caras, né? Lá vem Jesus andando sobre as águas, tá! E aí eles: um fantasma! Não, eu acho que Jesus riu, gente. Mas aí quando Jesus chega perto, ele diz: calma, pessoal, calma, o andar extraordinário, eu estou chegando, sou eu, não tenham medo, fica perto, fica comigo. Aí o Pedro entende: Senhor, se és tu, então dá uma ordem para eu ir andando, para eu ir aí contigo andando sobre as águas. O que Jesus fala para ele? Vem. E aí o Pedro vai para o andar extraordinário. Irmão, pensa esse cara saindo do barco e pisando na água. Pá. E ele fica louco, né? Porque a tempestade está acontecendo, aquelas ondas, loucura. E ele está pisando na água, ele fica louco. Ele, cara, meu Deus. Mas porque ele está com Jesus, quem está me entendendo? Ele está olhando para Jesus. Ele está conseguindo fazer algo extraordinário. Você está entendendo que quem anda com Jesus faz coisas extraordinárias? Ele está andando sobre as águas, ele não acredita. Cara, que loucura é isso? Mas ele está focado em Jesus. Aí ele começa a ouvir o vento. Ele começa a fazer conta. Cara, mas isso está errado, não tem como. Isso está contra a lei da gravidade. Está errado. Eu não podia estar andando. E aí ele se distrai. E ele, a corda quebra. Porque a fé dele é humana. Ele está seguro por uma estrutura humana em Jesus. A corda quebra e ele começa a afundar. A Bíblia diz que ele começa... Mas isso também eu quero saber, porque quando a gente afunda assim, ó, vum, né? Mas o Pedro foi afundando em câmera lenta. Ele foi afundando bem devagar e Jesus deu tempo de Jesus chegar e pegar ele pela mão. Aí é muito legal essa cena, né? Porque Jesus pega ele pela mão, levanta ele de volta. Aí Jesus conserta perto de mim, Pedro. Vamos lá? E a Bíblia diz que eles foram juntos, andando sobre as águas. Agora o Pedro está colado em Jesus, meu irmão, entendeu? Não pode ficar longe.
Isso é fé. Aí ele colou em Jesus e a Bíblia diz que os dois subiram no barco. Eu posso imaginar Jesus em cima da onda, fazendo assim para o Pedro. Aqui, Pedrão, vamos. Aí o Pedro pulou, Jesus foi para o barco. Aleluia. Ei, nós precisamos andar com Jesus. Quem anda com Jesus é feliz de verdade. Quem anda com Jesus tem proteção completa. Quem anda com Jesus se torna importante para ele e para você mesmo. Muda a sua autoestima. Você se sente honrado. E sabe o que é andar com Jesus? É santificação. O que mais? Fé em Deus. Quem crê em Deus se santifica. Amém, queridos? Muito bem, vamos terminar. Grita aí comigo, relacionamento com Deus. Dá para repetir aí comigo? O que você recebe quando você anda com Deus? Vamos lá. Felicidade completa? Segurança total? Honra. Autoestima, não é? Agora, beleza. E o que significa andar com Deus na prática? Vamos lá. Santificação e o que mais? Fé em Deus. Não duvida, irmão, não duvida de fazer, né? Não duvida de fazer. Por isso que eu falei hoje para Michele, eu vi a Michele cantando aqui, eu falei, pensa grande. Tem que pensar que tu pode cantar para o Brasil e para o mundo. Não só para Paz Church no Paraná. Tem que pensar grande. Cola em Jesus. Gruda nele. Aí, nada te será impossível. E para você também, para cada um de nós, a gente tem que pensar como ele, pensar grande. No Criador do universo, tem que pensar grande, aleluia. Tem que se libertar dessa mentalidade pequena, do não posso, do não dá. Dá, se você estiver com ele, dá. Aleluia. Tudo é possível ao que crer. Amém. Imagina Maria dizendo, Senhor, mas como? Não dá, eu não tenho relação com homem algum, não rola. O anjo disse para ela, Maria, tudo é possível ao que crê. Cola em mim que eu sou um sucesso. Amém? Vamos terminar então. Grita aí, relacionamento com Deus. Porque Hebreus 11:6, o final do versículo vai dizer, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Presta atenção nessas palavras aqui. Necessário. Olha só. Está aqui, né? Está aqui. Vamos lá. Então, porquanto é necessário, olha a outra palavra, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário se aproximar, é necessário buscar. Então o Enoque, ele alinhou, ele agradou a Deus pela santificação. O Enoque creu, não é? Creu em Deus. Amém, querido? Ele creu em Deus, mas o Enoque buscou a Deus. Se eu perguntasse aqui, quem busca a Deus, todos aqui diriam, eu busco a Deus. Mas olha só o que significa isso, não é? O que eu quero falar sobre buscar a Deus? O que o Enoque fez? O que significa realmente andar com Deus? Além de agradar a Deus e crer em Deus. O que significa isso? Significa ter relacionamento com Ele. Não é? Não é tipo assim, eu orei. Quem ora aqui? Eu orei semana passada porque eu tive uma dificuldade. Não estou falando sobre isso, estou falando de relacionamento. Eu estou falando do dia a dia, não é? Se eu quisesse perguntar, por exemplo, aqui, quem é a pessoa que mais conhece o Carlos? Que mais tem intimidade com o Carlos? Quem gostaria de me dar aqui algumas sugestões? Quem? O Carlos aqui, o Carlos... Não, o Carlos... Não é o Carlos Causadilha, porque aí vai causar problema. É o Carlos da Fazenda Rio Grande. Qual a sugestão? Me dá sugestões aí, de pessoas que conhecem ele, que têm intimidade. Quem? Agir. Agir é uma sugestão, né? O Israel é outra. Que mais? Que mais? Me dá outras sugestões aí. Hein? O discipulador dele. Legal. Deve conhecer ele também bastante. Que mais? Pastor Jackson. Pastor Jackson. Né? Conheço pouco o Carlos, sim. Agora, o que eu estou falando aqui, irmãos? Na verdade, como que eu descubro qual pessoa seria mais íntima da outra? Então, qual é a resposta? É aquela pessoa que passa mais tempo com ela.
Não é isso? Já viu? É impressionante. Eu fui para um evento agora há pouco tempo, né? Te falei, né? Não vou nem falar o nome, está tão polêmico. Mas a gente se conheceu na quinta-feira, né? Aqueles homens ali. A gente nunca tinha se visto na vida. Mas a gente ficou muito junto. Por 4 dias, juntos mesmo. Irmão, a gente ficou junto mesmo. Uma família. Rapaz, é impressionante como que no final, no domingo, a gente já tinha se ligado, né? Se conectado no outro. A gente sofreu junto, a gente ajudou um ao outro, a gente orou um pelo outro. É impressionante. Quando a gente passa tempo junto, a gente se conecta. Quem está comigo aqui? Irmãos, o apóstolo Paulo ensina assim, olha, aquele que se une à prostituta, se torna uma só carne com ela. Aí ele fala isso para comparar o relacionamento com o Espírito Santo. Ele diz, aquele que se une ao Espírito, se torna um com ele. Não é? Então, qual que é o grande segredo? É o relacionamento diário. Não é? Sabe, irmãos, a gente tem falado aqui várias vezes sobre isso. Da gente realmente ter um relacionamento, não é uma religião que vai nos fazer andar com Deus, não é isso. É um relacionamento íntimo com Ele, com a sua palavra. A gente tem falado muito sobre TSD, grita aí, TSD. Quem se arrisca a falar o que é TSD aí, bem alto? Tempo a sós com Deus. Então, irmão, o que eu estou falando aqui? Ó? Você separar na sua agenda esse tempo. Não é? Você separa na sua agenda um domingo para vir para a igreja, sim ou não? Você separa na sua agenda um tempo para você trabalhar, sim ou não? A maioria aqui, né? Então você, sei lá, você sai tal hora da sua casa, você pega o seu carro, o seu ônibus, ou sua bicicleta, ou vai andando, e você sabe que você vai passar aquelas horas no trabalho, vai voltar. Você tem uma agenda, porque essas coisas são coisas importantes para você. Você não acorda de manhã e diz assim mesmo, hoje eu não vou trabalhar, porque eu vou assistir um filme, uma série. Só se você for muito irresponsável. Irmãos, mas nós fazemos isso com Deus. Nós deixamos Ele em último plano. Nós não temos espaço na nossa agenda para Ele. Para nós acordarmos naquele horário e ficarmos com Ele. Para nós conhecermos a Ele e Ele, sabe? E a gente tem um relacionamento com Ele. Deixa eu te falar bem rapidão para a gente terminar. Deixa eu só ver aqui meu para dar tempo. Então, quando a gente passa tempo com Deus, o que acontece? Então, primeira coisa, Ele vai nos contar os seus segredos. Já pensou? Deus vai te contar os segredos dele, que loucura isso. Onde é que está escrito isso, pastor? Em Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Diga glória a Deus. Entende? Então quando eu passo tempo com Deus, tempo a sós com Deus, tempo de qualidade com Deus ali, aquele tempo na palavra, lendo a Bíblia, orando, falando com Ele, Ele vai me contar segredos, não é? Então Enoque deve ter sido um homem de profundo conhecimento e de grande compreensão das coisas divinas. Agora a segunda coisa aqui, ó. Segunda coisa. Então a primeira coisa, Deus conta os segredos dele para nós. Qual que é a segunda coisa? Nós contamos as nossas alegrias para Ele. Onde é que está isso? Salmo 126:3. Com efeito, grandes coisas, é o Davi orando para Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não é? Porque, irmãos, parece que é mais fácil a gente contar nossas tristezas para Deus do que contar nossas alegrias. Viu isso? A gente está sofrendo aqui com alguma coisa que está tudo errado, uma crise, a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está chorando, já conversamos com o discipulador, a gente já orou com todo mundo. Aí deu certo. Obtivemos um milagre. Irmãos, poucos voltam para agradecer. Rapaz, agora eu vou voltar para lá. E aqui, eu não gastei tempo para pedir. Agora eu vou. Rapaz, eu vou. Senhor, valeu, tio. Lembra dos 10 leprosos? Não é? Todo mundo recebeu a bênção, irmão. Todo mundo foi curado. Mas um cara disse assim: não, eu vou voltar. Tá doido? O cara mudou a história da minha vida. Rapaz, eu não podia trabalhar. Eu vivia fora da cidade, num leprosário. O cara mudou. Rapaz, estava caindo o meu nariz já, moço. Eu já não tinha mais dedo. O cara me curou. Vou voltar. Os caras, rapaz, o que você vai fazer? Vamos curtir a vida. Eu vou voltar com ele. E aí ele volta. E aí ele se prostra aos pés de Jesus. Adora Jesus. Chora de gratidão ali. Aí Jesus olha para ele e diz: pai, é a versão
É a versão mineira, né? Aí Jesus diz, uai, não eram 10? Cadê os 9? Só esse samaritano voltou para agradecer. Irmãos, é interessante que Jesus fala assim para ele, levanta aí, filho. Olha, a tua fé te salvou. Ou seja, todos os outros receberam uma cura top, mas vão morrer e um dia vão para o inferno, viver eternamente no inferno. Mas aquele que voltou, além disso, recebeu salvação. Ei, quem volta para agradecer, recebe um pouco mais. Amém, querido? Então, nós temos que ter esse tempo a sós com Deus, não só para a gente contar nossas tristezas para Ele, né? Mas também para nós agradecermos aí, para Ele contar os segredos dEle para a gente. A terceira coisa que acontece, nós contamos também nossas tristezas. Já falei, Salmo 6,6. Olha o que Davi vai dizer: estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Olha só o cara desesperado. Isso é tempo a sós com Deus. É tempo de chorar ali com Deus. É tempo de agradecer. É tempo dele contar os segredos. Outra coisa que acontece no tempo a sós, nós fazemos as nossas confissões dos nossos pecados. Olha o que o salmista vai dizer, Salmos 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Então, sabe, o tempo a sós com Deus, irmãos, é um tempo que Deus conta seus segredos, é o tempo que a gente conta para Ele nossas alegrias, é o tempo que a gente conta nossas tristezas, é o tempo que a gente confessa os nossos pecados, é o tempo que a gente pede. Ah, pode pedir, pastor? Pode, na verdade deve. Jesus disse assim, olha, se vocês não têm, é porque vocês não pedem. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abri-se-vos-á. Ele diz, qual o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Então, irmãos, nós temos que pedir, está tudo certo. No TSD também. Senhor, e faz a tua lista e pede, não ande ansioso com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Para de ficar ansioso, vai pedir para Deus. Quem está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Então, quem quer andar com Deus? Quem quer andar com Deus? O que é que eu tenho que fazer? Santificação, o que mais? Fé em Deus, o que mais? Relacionamento com Deus. Esse foi o teor da vida do Enoque ao longo dos 365 anos da vida dele. Ok, queridos? Muito bem, deixa eu chamar o louvor aqui então, para a gente concluir com o louvor. Eu vou pedir para você ficar em pé, mas não distraia, por favor. Eu quero te fazer um desafio bem prático agora, antes do louvor. Preste bem atenção, não deixe ninguém conversar com você. Pastor, entendi. Eu entendi. Eu quero andar com Deus. Amém? Só os que querem andar com Deus, deixa eu ver. Você entendeu o que é andar com Deus, né? É santificar, é crer nele, é ter um relacionamento íntimo com ele. Pela palavra, pela vida de oração, gasta tempo com ele. Não tem outro jeito, irmão. O fato de você vir na igreja todo domingo não quer dizer que você está andando com Deus. Não necessariamente, tá? Tá ligado? O fato de você dizer, eu aceitei Jesus, agora eu sou um crente, eu ando com Deus. Olha, você pode estar se enganando. Tem que alinhar muita coisa. Eu tô crente, amor. Tem muito crente fazendo coisas que eu digo, o cara não é crente nunca. O cara não é crente. Entende? Por quê? Porque se eu criei, se eu fui salvo, eu quero me santificar, vocês já aprenderam. Se eu creio que Deus existe, rapaz, eu sei que Ele está aqui agora. Entende? Não é? Então, a santificação é o atestado de que eu fui salvo, de que eu fui justificado, de que eu realmente creio em Deus, ok? Agora, então, eu quero te fazer esse desafio final aqui. Pastor, eu quero começar essa caminhada, como é que eu faço? Então, o Enoque, ele não é uma exceção. O Enoque está depois de Adão, lógico, né? E todo mundo que está depois de Adão está mergulhado no pecado, certo? Está todo mundo mergulhado no pecado. Então, como que o Enoque pode ser salvo? Como que ele pode voar com Jesus direto para a glória? Nós aprendemos. Ele tem que agradar a Deus. Ele tem que crer, tem que se relacionar. Então, como é que eu faço isso? Como é que é o primeiro passo, pastor? Primeiro passo para nós que estamos na posição do Enoque.
não é? Perdidos ainda, nós precisamos agradar a Deus, ou seja, nós precisamos ser justificados. Como é que eu sou justificado? Está na Bíblia, Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é justificado? É ser considerado justo. Então o juiz do universo diz: você é justo. Mas Senhor, como assim? É porque o seu pecado foi colocado na conta de Jesus, meu filho, e a justiça dele foi colocada na sua conta. Está escrito, né? Não é? Está escrito isso. Isso que é justificação. Então eu preciso receber isso como? Pela fé. Eu disse: rapaz, eu creio na obra que Jesus fez por mim na cruz. Eu ouvi uma música esses dias com a Miriam que eu fiquei escandalizado. Eu falei: não, tira essa música daí, essa música é do Satanás. Que ele fala assim mesmo, que a salvação é pelas obras, a salvação é pelas obras. Eu disse: não, amor, tira essa música. Graças a Deus que eu não tirei a música, porque depois ele vai dizer assim mesmo: não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo na cruz. Ele me assustou. Amém, querido? O que é? Como é que eu dou o primeiro passo para andar com Jesus? Eu preciso, obrigado, fé no que Jesus fez por você na cruz. Fé por Ele ter morrido pelos seus pecados. Fé que agora você está com Ele na glória. Aleluia. Amém, queridos? Então eu quero te dar essa oportunidade enquanto o louvor ministra. Quero que você feche os seus olhos. Quero que você pense sobre o que nós conversamos hoje à noite. Como eu disse no começo, Enoque é consagrado a Deus, separado para Deus. Você pode se consagrar a Deus hoje. Você pode obter tudo isso que eu falei: felicidade verdadeira, proteção, honra. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa receber a salvação, ou seja, a justificação, ser considerado justo por Deus, mediante a justiça de Jesus.